Vou tentar ser um bocadinho mais breve, por 20 minutos, até porque a maior parte dos conceitos, especialmente conceitos técnicos, foram abordados pelos nossos colegas do ACT quando nós falamos em sistemas de gestão, falamos da implementação dos sistemas de gestão nas organizações. E as regras estão definidas, não é? Pela legislação, como é que se implementa, é um bocadinho por aí que nós temos que falar. Fazendo um enquadramento, a Seguramente é uma estrutura da Associação Portuguesa para a Qualidade. A Associação Portuguesa para a Qualidade é uma associação que trabalha a qualidade no seu conceito abrangente, não só qualidade em termos de qualidade de produto, mas qualidade dentro do seu componente de ambiente, segurança, responsabilidade social, como um conjunto. Para isso, tem umas estruturas dinamizadoras que são compostas por diversos elementos voluntários, em que, especificamente aqui na estrutura de Seguramente, nós temos elementos de diferentes quadrantes, desde ensino superior, indústrias, associações. Quais são os nossos objetivos na Seguramente? Discutir e trabalhar estas temáticas que são muitas vezes críticas das organizações e como é que elas se implementam e como é que nós podemos ser um veículo de melhoria e de sustentabilidade para as organizações. Foi um privilégio poder colaborar com esta campanha, em conjunto com o ACT, e especificamente na área de sistemas de gestão de segurança de máquinas. Quando falamos em sistemas de gestão de segurança de máquinas, estamos a falar na implementação dos requisitos, na implementação daquilo que a legislação nos pede, não é? E, portanto, quando falamos em enquadramento e quando falamos no sistema de gestão, é adaptar a uma organização à implementação desses requisitos. Quais são os nossos requisitos? Como já falamos e como já foi referido no primeiro painel, a Lei 102 de 2009 é a nossa norma, é o nosso requisito na área da segurança. É quase como se fosse o nosso fio condutor, que logo no seu artigo 13 fala na segurança de máquinas e equipamentos de trabalho e define a necessidade de prevenção dos riscos na fase de concepção do mesmo, quer na fase de concepção das máquinas, quer na fase da sua utilização. E é como este fosse a nossa norma da segurança de máquinas, ou melhor, fosse a nossa norma de segurança que fala aqui no requisito específico de segurança de máquinas. Mais especificamente, depois temos as diretivas em que são as nossas instruções de trabalho, falando na leitura ou na linguagem dos sistemas de gestão. A Diretiva Máquinas de Transporte de Legislação Nacional é como se fosse a nossa instrução de trabalho a ser cumprida pelos fabricantes e não só, como já falamos aqui, pelos também utilizadores quando fazem alterações de máquinas ou quando utilizam as suas próprias máquinas. Depois, na ótica do utilizador, temos mais a legislação ligada com os equipamentos de trabalho e que tem que ser implementada ou que deverá ser implementada e tem uma implementação contínua ao longo do período ou ao longo do ciclo de vida da máquina. Não propriamente quando ela chega, porque ela aí tem que vir com a Diretiva Máquinas cumprida, mas depois ao longo da sua utilização. E nós, ao longo da sua utilização, temos vários fatores que são os críticos da implementação da legislação. Primeiro, o tempo de utilização da máquina, quem a utiliza, a formação que essas pessoas têm, a manutenção que é realizada, e se é realizada por pessoas competentes, e depois a adaptação do próprio equipamento de trabalho à evolução da produção, e à evolução dos locais de trabalho, e à evolução da informação, vivendo nós numa sociedade tão dinâmica, em que o que queremos hoje já não é a mesma coisa que vamos querer amanhã. Não é? Portanto, o sistema de gestão é parte de uma organização, ou seja, nós não devemos, na nossa perspectiva enquanto seguramente, criar um sistema de gestão diferenciado do que existe numa organização e, portanto, tem que ser parte
da metodologia que tem que ser implementada numa organização. Sem dúvida que, associando isto à segurança de máquinas, temos que falar, então, na segurança de máquinas dentro do sistema de gestão. E a segurança de máquinas vê-se durante todo o ciclo de vida da máquina, quer na fase do fabricante, e muitas vezes o fabricante, como nós já vimos aqui no primeiro painel, fabricam à medida do utilizador, que tem os requisitos, e eu tenho que definir, eu digo ao meu fabricante aquilo que eu quero, não é? Muitas das vezes, portanto as máquinas são adaptadas às nossas necessidades enquanto utilizadores, e, por outro lado, compramos máquinas que já são standard no mercado e que têm que cumprir toda a legislação, não é? Por isso aqui é tão importante a implementação do ciclo PDCA, não é? Os famosos ciclos de melhoria contínua que estão implícitos em qualquer referencial normativo, seja ele do ambiente, da qualidade, da segurança ou da responsabilidade social, não é? Quando há um planeamento, e nós vamos ver isso mais num slide mais à frente, quando há um planeamento de um novo posto de trabalho, há uma série de informações e uma série de requisitos que nós temos que ter em consideração quando fazemos a seleção desse equipamento, não é? De quem são as responsabilidades? Há responsabilidades claramente da área do fabricante e há responsabilidades que são da empresa. Há aqui uma parte que é da interligação, que é quando há, por exemplo, a instalação, ou quando um equipamento chega à minha empresa e é instalado. Essa instalação tem que ser muito bem, isto de experiência, tem que ser muito bem definida. Se é uma instalação feita pelo fabricante, ou se, por exemplo, estamos a falar na importação de um equipamento e o equipamento já vem e eu é que o vou instalar. Portanto, aqui deve ficar muito bem claro de quem é a responsabilidade da instalação do equipamento, sendo que a documentação que é associada à máquina tem que ser um pilar para quem vai utilizar a máquina. Portanto, é fundamental que o fabricante tenha uma série de cuidados na elaboração do equipamento e, acima de tudo, na elaboração da documentação associada. Porque, além da declaração de conformidade e da marcação CE, o manual de instruções é a ferramenta de segurança que vai permitir ao utilizador perceber quais são os limites da máquina e quais são ou não a boa utilização das mesmas, não é? Relativamente na utilização, quais são as responsabilidades? Se por um lado o projetista e o fabricante têm por sua responsabilidade a prevenção intrínseca no equipamento, ou seja, uma prevenção da diminuição ou de preferência à eliminação do risco do equipamento, por outro lado o utilizador tem que o cumprir e tem que o fazer cumprir e tem que o fazer cumprir na sua organização. Em termos de sistema de gestão, e se nós quisermos evidenciar tudo isto traduz-se através de formação, requisitos de formação e registro de formação e instruções de trabalho e planos de verificação. Não é? Como esta é uma imagem retirada do folheto, de um dos folhetos da campanha, e se por um lado ao fabricante ou ao projetista nós temos como responsabilidade a prevenção, as instruções para utilização e medidas adicionais, medidas utilizadas em caso de emergência ou se for necessário por parte do utilizador fazer alteração, o utilizador ou as empresas têm como dever, para não ser muito forte, implementar procedimentos seguros de trabalho. E nestes procedimentos seguros de trabalho nós vamos ver que na avaliação que há igualmente a necessidade da realização de uma avaliação de riscos. Estes procedimentos seguros de trabalho são mais uma vez baseados nas instruções dadas pelo fabricante. Portanto, esta interface entre as duas partes é de elevada relevância.
não é? E é vantajosa se houver a proximidade, muitas vezes física ou comunicacional, entre as duas partes. Não acontece quando nós fazemos importação, quando colocamos máquinas fora da comunidade, neste caso no mercado nacional. 5 minutos. A avaliação de riscos. Passamos rápido. A avaliação de riscos tem duas responsabilidades distintas. Por parte do fabricante, ele tem que avaliar todas as limitações da máquina e diminuir na origem as mesmas. Por parte do utilizador, ele tem que fazer uma avaliação de riscos que inclui a utilização prevista e a má utilização razoavelmente previsível. Isto porquê? Porque nós temos pessoas a trabalhar com máquinas. E há bocado o inspetor do ACT deu um exemplo muito claro. Uma máquina que deveria ser utilizada corretamente e não foi. Aquilo que claramente, estamos a falar da plataforma com o Baileu que estava do empilhador. Os níveis de segurança da máquina não foram cumpridos, não é? E, portanto, quando o utilizador, e neste caso as empresas, têm que ter consciência de que há sempre a capacidade nas organizações de mais um bocadinho. É só mais... são 5 minutos. E estes 5 minutos são a má utilização que se pode utilizar. E são nestes 5 minutos, ou são nestes mais bocadinhos, que podem existir os riscos. E é por isso muito importante que nesta avaliação de riscos não seja feita meramente pelos engenheiros que projetaram os trabalhos e pelos técnicos de segurança, mas também por quem vai utilizar a máquina. Porque é a forma mais eficaz de consciencializarmos as pessoas de que há responsabilidades de parte a parte e que, por muito que haja cuidado na seleção do equipamento, se eles não tiverem cuidado na seleção e na implementação dessas medidas, os acidentes acontecem de igual forma. Assim sendo, como falávamos aqui da proximidade, a avaliação de riscos acontece por diferentes fases. Medidas de proteção adotadas pelo fabricante, e falamos pela proteção intrínseca, pela proteção e medidas complementares, como falamos de informações, sinalizações de segurança e por aí adiante, e informação para o uso. Toda esta avaliação de riscos tem que passar depois para o utilizador, ou é o output do fabricante para o utilizador. E da parte do utilizador tem se fazer a avaliação de riscos na área de organização do trabalho, na necessidade das proteções complementares, na necessidade de equipamentos de proteção individual, na formação e na formação contínua dos trabalhadores. Não é formação na instalação da máquina, mas muitas vezes o excesso de confiança também é um problema de segurança. Uma pessoa demasiado experiente tem excesso de confiança e, portanto, acaba por ser um risco para um risco de acidente. E numa ótica de melhoria contínua e do ciclo PDCA, o ideal seria que houvesse um input do utilizador para a avaliação de riscos que é feita pelo fabricante. Ou seja, dizer ao fabricante que nos limites da utilização há certos riscos que não foram pensados e que também são possíveis. Não é? Como é que se faz a gestão da segurança, implementando aqui um bocadinho o ciclo PDCA? Planeamento da concepção dos locais de trabalho e, quanto melhor for este planeamento, mais tempo e mais segurança nós vamos ganhar à frente. Aquisição de máquinas seguras, através de definição de cadernos de encargos completos, pensando em todas as vertentes do planeamento, a avaliação de riscos e implementação de medidas, e, mais uma vez, ressalvo aqui a necessidade e a relevância e importância
de incluir os operadores nessas avaliações de risco. Está bem? A formação e informação e consulta aos trabalhadores, a utilização de equipamento por trabalhador habilitado, a realização de verificações e ensaios por pessoal ou entidade, por pessoa ou entidade competente. Isto é um dos requisitos da legislação, sendo que a pessoa competente também pode ser uma pessoa de uma organização. Não é? A manutenção dos equipamentos de trabalho. E a manutenção dos equipamentos de trabalho é algo fundamental que vai garantir a segurança do mesmo, porque a utilização de um equipamento, da mesma forma que a utilização de um carro, tem desgaste, corre riscos e se estas manutenções não forem feitas e planeadas, aumentam o meu nível de risco. Isto tem que ser contemplado, portanto isto é ciclo, está bem? E registro e atualizações dos procedimentos, legislações e verificações e manutenções que vão ser os novos inputs para um novo planeamento do local de trabalho, para uma nova verificação e uma nova avaliação de riscos. E aqui temos as 4 fases do ciclo PDCA e do ciclo de melhoria contínua. É dinâmico. A avaliação de riscos, estamos aqui a falar, referimos aqui referente às máquinas, mas é algo que é fundamental, porque as máquinas fazem parte dos postos de trabalho e são um dos, já foi falado aqui, são um dos agentes potenciadores de acidentes de trabalho, não é? Quais as vantagens da implementação de um sistema de gestão da segurança ligado aos equipamentos de trabalho? É uma estratégia de promoção do trabalhador e do trabalho seguro. O trabalhador seguro é um trabalhador mais satisfeito. Aqui há uns, só para dar um exemplo, há um mês e meio mais ou menos, fui visitar uma empresa de hotelaria, em que tinham uns equipamentos bastante antigos, em que requisitos de segurança era algo que era uma novidade para eles, mas acima de tudo via-se o esforço que o trabalhador fazia ao utilizar aquele equipamento. Portanto, o equipamento adaptado e o equipamento adequado não é um custo. É uma melhoria para a fábrica, para a produtividade e para o colaborador. Porque uma pergunta que veio a seguir foi: qual é a sua taxa de absentismo nesta organização? É elevada. E este é um dos fatores. A satisfação no local de trabalho, as condições de trabalho adequadas são um dos fatores para a diminuição do absentismo. Garante o cumprimento dos requisitos legais e evita as coimas que falamos, as inspeções por parte da ASAI, da TGA e por aí adiante. Contribui para a redução da sinistralidade laboral. Permite prolongar a vida útil da máquina. Se nós fizermos a manutenção preventiva, já está estudado que há uma melhoria significativa do tempo que utilizamos o equipamento. Permite que o trabalhador labore em segurança e beneficia a empresa no sentido de evitar custos com acidentes de trabalho, custos com reparações de máquinas e aumentar a produtividade. Para finalizar, a gestão da segurança em máquinas e equipamentos de trabalho previne a sinistralidade laboral, promove o trabalho seguro, aumentando a produtividade e reduzir os custos. Obrigada pela vossa atenção.